Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-te, Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder e condenar as almas. Repitam comigo: eis a cruz do Senhor. Eis a cruz do Senhor. Fujam potências inimigas. Fujam potências inimigas. Venceu o leão da tribo de Judá. Venceu o leão da tribo de A Judá. raiz de Davi. A raiz de Davi. Suba até vós, Senhor. Suba até vós, Senhor, O meu clamor. o meu clamor, E venha até nós e venha até a nós sua misericórdia. a sua misericórdia. Aleluia. 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 Santo Antônio de Pádua, Rogai por nós. Boa noite, irmãos. Podemos nos sentar. Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Me chamo Rogério, sou membro da comunidade católica Shalom com promessas definitivas, casado, 2 filhos, e é uma alegria estar aqui de volta neste grupo de oração. Na época, quando eu vim aqui, eu tinha cabelo, agora já não tenho mais, mas é uma grande graça estar aqui com vocês novamente neste grupo de oração que me acolheu tão bem todas as vezes que eu vim aqui. E para mim, uma grande satisfação estar vindo aqui nesta noite de hoje e partilhar com vocês essa palavra, deste avivamento para as famílias. Bendito seja Deus. E vamos então para o que interessa. Vamos tomar a nossa palavra para o tema de hoje, deste avivamento. Família temente a Deus. A minha família temente a Deus. E vamos tomar a palavra no segundo livro dos Macabeus, capítulo 7. Segundo livro dos Macabeus, capítulo 7, versículos 28. Segunda Macabeus, capítulo 7, versículo 28. Amém? Amém? Com misericórdia. Amém. Qual capítulo? Capítulo 7, versículo 28. Macabeus, segunda Macabeus, capítulo 7, versículo 28. Um livro antes do livro de Jó. Amém? Diz assim: eu te suplico, meu filho, contempla o céu e a terra, reflete bem tudo o que vês. Deus criou do nada, assim como todos os homens. Não temas, pois este algoz, mas sê digno de teus irmãos, e aceita a morte, para que no dia da misericórdia eu te encontre no meio deles. Eu te suplico, meu filho, contempla o céu e a terra. Reflete bem tudo o que vês. Deus criou do nada, assim como todos os homens. Não temas, pois este algoz, mas sê digno de teus irmãos e aceita a morte, para que no dia da misericórdia eu te encontre no meio deles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas nessa palavra. Pode ser mais forte. Pode ser mais forte. A palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Amados irmãos, neste avivamento das famílias,
A palavra que nos é proposta neste dia de hoje, no capítulo 7 do segundo livro de Macabeus, está nos narrando a história do martírio dos 7 irmãos Macabeus. E aqui, este relato, esses 2 versículos que eu acabei de compartilhar com vocês, é o diálogo da mãe dos irmãos Macabeus com o seu filho mais novo. Veja, vamos contextualizar aqui um pouco. Depois de todos os seus irmãos já terem sofrido o martírio diante do rei, o irmão mais jovem, mais novo, ele é extremamente assediado pelo rei para que ele volte atrás, para que ele negue a Deus e coma as carnes impuras dedicadas aos ídolos. Então o assédio em cima dele é maior, e o rei começa a querer assediar aquele jovem, dizendo que se ele aceitar, alegar a Deus e comer as carnes imoladas aos ídolos, ele vai poupar a sua vida, assim também como a vida de sua mãe, e ainda o iria torná-lo rico, iria dar a ele uma parte dos bens daquele reinado. Então vejam, este jovem ele está sendo fortemente tentado diante do seu testemunho de fé. Ele está ali dando o seu testemunho de fé após ver a morte dos seus 6 irmãos mais velhos. Ele está ali diante do rei, e o rei o tenta seduzi-lo, o rei tenta assediá-lo, e aí o rei chega também para a mãe e fala: olha, se você convencer o seu filho, além de eu poupar-lhes a vida, eu vou dar uma parte da riqueza de todo o reino. Mas esta mãe, olha só que interessante e que lindo, esta mãe ali no versículo 21 diz assim: com uma coragem varonil realçava o seu temperamento de mulher. Com uma coragem varonil, com uma coragem de homem, com uma coragem viril, ela realçava o seu temperamento de mulher. Já não tinha mais o esposo, era só ela e os filhos, depois de terem sofrido o martírio, e ela assistindo de maneira firme, de maneira convicta, mantendo a sua esperança no Senhor. Ela vem do martírio de todos os seus filhos, agora ela vê o seu filho caçula, o seu filho mais jovem. Vejam, o filho que ela acalentou no seu seio, o filho que ela deu a vida, que ela gerou, ela vê agora o seu filho prestes a também sofrer o mesmo que os seus filhos mais velhos já tinham sofrido. Mas ela mantém a sua esperança, ela mantém a sua fé, e ela diz: permanece firme, meu filho, permanece firme. Olha tudo que você vê em volta. Veja, meu filho, contemple com os teus olhos tudo que você vê, tudo que os seus olhos podem alcançar. Tudo isso Deus fez do nada, e tudo isso não tem proporção alguma com aquilo que o rei está te oferecendo para que você renegue a sua fé. Essa foi a postura dessa mulher, uma mulher de fé, uma mulher firme, uma mulher convicta, uma mulher que não temeu diante do sofrimento. Nós estamos na semana do avivamento das famílias, não é? Se para o pai ver um filho sofrendo, quanto mais a mãe. Mas ela está assistindo ali de maneira heróica o martírio dos seus filhos. Ela está assistindo cada um de seus filhos sucumbirem diante de um reinado que tem início e tem fim. Por que ela assiste de maneira convicta e firme, de maneira varonil, sem perder a sua identidade? Porque o reinado que ela acredita tem início, mas não tem fim. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, quando nós adentramos nesta semana no avivamento para a família, nós estamos adentrando justamente na eternidade. Avivamento para as famílias é algo que foi esquecido há muito tempo, e olha que desde que eu me conheço por gente, a gente já pregava avivamento, e isso era algo que era rechaçado dentro da igreja, era tido como um linguajar protestante. Nós éramos perseguidos, nós éramos caluniados, mas nós permanecíamos ali pregando avivamento. E hoje, glória a Deus, nós estamos pregando avivamento para as famílias, porque hoje a família é a instituição que é muito mais atacada por Satanás. Satanás, ele quer atacar as famílias assim como ele ataca a igreja, porque sabe que atacando a igreja, atacando as famílias, ele está atacando o reinado que tem início, mas não tem fim, um reinado que é eterno. Não obstante a isso, meus irmãos, hoje nós
nós enfrentamos um grande ataque às famílias. Antigamente, o ataque às famílias entrava pela porta da pornografia, pela porta da impureza, onde atacava principalmente os homens. Atacava os homens que se perdiam na impureza, se perdiam na pornografia, se perdiam no pecado e acabavam deixando as suas esposas, abandonando seus lares. Mas hoje não. Hoje o demônio ataca pela identidade. E veja que profética essa palavra. Essa mãe mantém a coragem varonil sem perder o seu temperamento de mulher, sem perder o seu temperamento feminino, sem perder a sua maternidade, sem perder a autoridade que Deus lhe deu como mãe de gerar. Isso é profético, meus irmãos. Só que hoje Deus pede essa fé para as mães e para os pais que estão aqui presentes, assim também como pede para os filhos. Mas, meus irmãos, os filhos só terão acesso a essa fé, a essa firmeza, quando nós assumirmos o nosso papel e tomarmos posse desse avivamento para as famílias. Eu preciso sair daqui hoje com essa graça, com essa esperança que essa mulher mantinha diante do sofrimento de seus filhos. Meus irmãos, nós não estamos aqui falando de romance. Nós estamos aqui falando de pagar o preço. Aleluia. De estar no combate, de viver a santidade. Glória a Deus. Porque o que essa mulher aqui viveu foi a santidade diante dos seus perseguidores, diante da morte. Ela deu o seu testemunho, e testemunho significa isso, martírio. Testemunho no grego significa isso. Mas hoje, como que nós estamos diante do mundo, diante dos ataques? Qual é o nosso testemunho? Qual é a nossa postura enquanto cristão? Porque o mundo está atacando, principalmente pela identidade. Hoje eu estava vendo, no post da comunidade, o pessoal pedindo oração para um jovem, 30 anos, casado com 2 filhas, deixou o relacionamento, o seu casamento para viver uma união homoafetiva. Olha só como é a astúcia de Satanás, querendo destruir uma família. O homem deixou a sua esposa, deixou as suas filhas para viver um relacionamento homoafetivo. E aí começou-se uma campanha de intercessão, uma campanha de oração, uma campanha de vigília para este jovem. E este jovem foi resgatado. Glória a Deus. Desse pecado. Ele foi resgatado, mas quando ele foi resgatado e voltou para sua esposa, quando ele marcou a data do casamento, o que aconteceu? Esse jovem teve um AVC. E aí? Será que o combate é pouco? Será que o demônio está brincando? Não, o demônio entrou nessa briga com seriedade. Só que nós católicos não estamos levando essa briga com seriedade. Precisamos assumir a nossa posição na guerra. Aleluia. Precisamos assumir a nossa posição de cristãos. Precisamos assumir, meus irmãos, o nosso papel de filhos de Deus. Precisamos assumir o que essa mulher viveu é santidade no seu mais profundo sentido de santidade. Que santidade significa, meus irmãos, estar apartado deste mundo, estar completamente unidos a Deus. A Deus. Glória a Deus, aleluia. E nós precisamos disso, meus irmãos. Não podemos ficar vivendo uma união pela metade, uma união só de aparência. Não, precisamos viver a santidade, porque santidade para nós nos dias de hoje, ela não é uma opção. Não é opção, meus irmãos. Daqui para frente não existe mais volta. Daqui para frente só existe para nós uma única opção: ser santo. Antigamente a gente cantava para o Padre Jonas, né? Ou santos ou nada mais. Queremos ser agora ou santos ou santos. Glória a Deus. O nada não existe mais para nós, porque Deus criou tudo do nada. Aleluia. Porque até do nada Ele pode fazer santo. Glórias a E Deus. se hoje eu sou um nada diante de Deus, diante do meu nada Ele pode fazer brotar a santidade. É isso que Ele quer, e eu também preciso querer isso. Avivamento para as famílias é isso. É nós, homens e mulheres, assumirmos o nosso papel e falar: Senhor, a minha casa, a minha família é um jardim selado, onde somente o Senhor pode habitar. Glória a Deus. A minha família é um jardim selado e ninguém entra nela, a não ser a sua graça, a não ser a
a sua misericórdia, a não ser a sua palavra. Glórias. Só que muitas vezes nós vamos nos esquecendo disso e vamos vivendo como que um adultério espiritual e vamos deixando que o mundo, o Papa Francisco dizia muito isso, deixamos o mundanismo entrar na igreja e deixamos também o mundanismo entrar nas famílias. Mas, meus irmãos, a criação geme, sofre por dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus, e nós somos esses filhos. Glória a Deus. Se nós estamos aqui, nós somos resgatados, escolhidos, eleitos, preparados para manifestarmos essa glória de Deus para o mundo aí fora. Aleluia. Este avivamento que nós estamos celebrando aqui nessa semana, meus irmãos, desculpa falar. Eu sei que a gente vem com as nossas lutas, eu sei que nós chegamos aqui com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, mas o avivamento aqui não é para mim, eu não posso ser egoísta. Esse avivamento, ele tem que sair dessa igreja para fora. Glória a Deus. Eu venho aqui receber para transbordar. Aleluia. Eu venho aqui para receber e transbordar, sabe por quê? Porque eu tenho que ser como aquela viuvinha de Sarepta, que quando Elias chega para ela e fala: mulher, me prepara um pão. Ela: Senhor, eu só tenho uma medida, eu vou fazer ali um pão, vou comer com meu filho e vamos esperar a morte. Nós católicos estamos assim, com esse tipo de visão. É uma visão assim estreita, é uma visão limitada, é uma visão pequena. Nós nos esquecemos da eternidade, nós nos esquecemos do céu. É como se nós tivéssemos perdido a fé que essa mulher está testemunhando para nós hoje, meus irmãos. Isso aqui hoje para nós é um testemunho, é um chamado. Eu sei, sim, eu sei, porque eu tenho as minhas marcas, eu tenho as minhas lutas, eu tenho as minhas perdas para este mundo. Eu sei, tem famílias que perderam os filhos para as drogas, tem famílias que perderam os filhos para a homossexualidade, perderam os filhos para as ideologias. Mas, meus irmãos, o mundo roubou só a carne. O mundo levou o seu marido, levou o seu filho, sua filha, sua esposa, nesta dimensão temporal, porque na eternidade ele já está consagrado. Amém? Glória a Deus. Pela força dessa palavra, aqueles que saíram da sua casa, aqueles que saíram da minha casa, já estão selados no Espírito. Glória a Deus. Porque eu vim aqui buscar este selo, eu vim aqui buscar esta unção. Eu vim aqui obedecer um chamado. Vejam o que essa mãe faz para esse filho. Meu filho, contempla tudo. Olha só, Deus fez tudo isso aqui do nada. Deus fez tudo isso aqui do nada. Diante do martírio, aparentemente você pode perder tudo isso aqui, mas lá no céu, meu filho, o que você vai ganhar não tem proporção alguma. É um mandato, é um mandamento, é um chamado, é um chamado, é o chamar Israel de Deus, é o chamar. Sabe por quê, meus irmãos? Lá em Deuteronômio, quando Deus chama o povo: escuta, Israel, escuta, eu sou o teu Deus, o único, eu sou o teu Deus, o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. De todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Meus irmãos, o que essa mulher faz diante do seu filho? Ela ora por ele. Meu filho, não tema o martírio, não tema o sofrimento. Além do testemunho de ver todos os seus filhos martirizados, ela se debruça diante do seu filho caçula e fala: meu filho, aguenta firme, permanece. É o que Jesus nos diz: se permanecerdes em mim, até o fim sereis salvos. Aleluia. Sereis salvos. Essa mulher ora pelo seu filho. Orar pelo filho, orar, essa oração significa amar a Deus de todo o coração. Por
pessoa que ora, que busca, que deseja, que fala com Deus, que ora pelo outro, que ora ao seu Deus, está buscando também essa unidade, está buscando essa intimidade, está buscando ser um com Deus. Vejam, meus irmãos, quando fala amarás o seu Deus de todo o seu coração, ele está querendo dizer aqui que o coração ele tem uma divisão. Por conta do pecado original, o nosso coração, hoje diante do nosso coração existem dois caminhos. A palavra diz isso: escolhe hoje a bênção e a vida, ou a maldição e a morte. O coração humano ele foi dividido, mas por meio da oração esse coração se mistura, esse coração se funde, esse coração se esconde, esse coração ele é enxertado no coração de Deus por meio da oração. Por isso que a primeira coisa que o demônio ataca num homem de Deus, num guerreiro, não vou falar aqueles que não estão não, mas aqueles que já estão anos de caminhada, a primeira coisa que o demônio tenta atacar é o quê? A vida de oração. Porque aquele que ora, aquele que busca, é um coração que está unido, para ele não importa mais nada. É o que diz o Salmo 72: se eu vos possuo tudo, nada mais nessa terra me atrai. São João da Cruz já dizia isso. Se eu possuo o Senhor, eu o possuo e Ele me possui. É um matrimônio, é uma união. Veja que mistério, meus irmãos. Estamos na semana do avivamento para as famílias, e a palavra de Deus começa como? Por meio de um matrimônio. E termina como? Apocalipse 19, versículo 7. Essa palavra me estremece. Termina como? Dizendo: a esposa está preparada. A sua esposa está preparada? Você está preparado? Quem é a esposa aqui no livro do Apocalipse? A igreja. Pode falar, gente. A igreja. A igreja. E a sua casa é o quê? A igreja. Uma igreja doméstica. Hoje não é a mãe dos Macabeus, mas é o próprio Senhor que chega diante de nós e fala: meu filho, a tua esposa está preparada. Eu vim buscar a tua esposa, eu vim buscar a tua casa. Homens, mulheres, Jesus vai nos pedir isso no juízo final. Quando nós somos chamados para prestar conta, a sua esposa está preparada. E que alegria! Se eu mantenho a minha vida de oração, se eu mantenho o meu coração unido com Deus, eu não vou ter medo, eu não vou titubear. Sim, Senhor, a minha esposa está preparada, pode me buscar. A minha esposa, os meus filhos, tudo que está dentro da minha casa está preparado. Glória a Deus. Por mais que eles estejam no pecado, mas se eu me prostro diante de Deus, se eu me curvo diante de Deus, o meu coração está unido a Ele. O mundo pode roubar, mas a eternidade já está garantida, porque também está escrito: se crerdes no Senhor, será salvo tu e tua família. Meus irmãos, qual que é o tema de hoje? A família temente a Deus. O que a palavra diz? Provérbios 9:10. O princípio da sabedoria é o quê? O temor a Deus. Temor a Deus não é medo. Temor a Deus é reverência. Temor a Deus é adoração. Temor a Deus é você olhar para Deus e falar: eu temo perdê-lo, eu temo deixá-lo, eu temo perder a minha vida em vão, e por isso eu me prostro, eu reverencio, eu adoro, eu o busco, eu deixo ele me seduzir e sou atraído por ele, e desejo por meio dessa atração me unir a ele cada vez mais. Isso é amar a Deus de todo o coração. E meus irmãos, se você ama a Deus de todo o teu coração, o seu coração está unido a Ele. Glória a Deus, aleluia. Amém ou misericórdia? Amém. Dá uma salva de palmas então para o Senhor. Glória. Aquele que ora não perde o seu tempo. Aquele que ora junta tesouros no céu. Glória a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. É buscar a Deus, é olhar nos olhos de Deus, é olhar para Ele e se perder naquele olhar. É quando
quando você entra em oração e você perde a noção do tempo, do espaço, não importa o tempo que você ficou ali. Quantas vezes nós já vivemos essa experiência? Não é mesmo? Às vezes até aqui no grupo de oração a gente começa no louvor, e de repente a gente estoura o tempo da palavra, a gente estoura o tempo de acabar o grupo de oração, porque quando o nosso olhar se perde, se encontra no olhar dele, o eterno entra no tempo, e aí nós perdemos a noção, perdemos as medidas desse mundo, porque as medidas desse mundo, Deus não cabe ali dentro. Assim também como um coração que está unido, o que tem no mundo não é capaz de saciar a sede que tem o seu coração. Isso é a doutrina da igreja. Amar a Deus de todo o coração é isso, é se entregar, é este matrimônio espiritual, esta união, esta vida mística, mesmo nas dores, mesmo ainda aqui, neste plano. Mesmo ainda neste plano, por isso que dói, e dói, e dói, e quanto mais a sua carne dói, mais a sua alma, mais o seu espírito, mais o seu coração está unido a Deus. Aleluia. Quanto mais dói, quanto mais você sofre, masoquista agora? Não. Significa que o que é matéria não está suportando o peso da glória. Porque quando nós oramos, Deus se manifesta, e quando Deus se manifesta, é uma manifestação gloriosa, é uma teofania, é uma manifestação de poder. Como diz lá no Êxodo, é o cabod de Deus. Cabod, eles traduzem como peso, é uma pressão. O céu desce e vai pressionando, até que a nossa carne seja esmagada. É assim. Sabe por quê? Porque assim como a azeitona é esmagada para extrair a unção, a glória vem e pesa sobre a nossa carne ferida. Porque, meus irmãos, a nossa vida não tem outra finalidade a não ser exprimida pela glória de Deus para derramar unção. Glória a Deus. Na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, aonde nós passamos. Amarás o teu Deus de toda a tua alma. O que significa isso? A alma é o nefesh, o sopro da vida. Quando Deus fala, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, é o que essa mãe está falando para o seu filho. Meu filho, não tema perder a sua vida. Não tema. Porque se nós amamos a Deus, meus irmãos, é aquilo que São Paulo fala, olha, se eu viver é Cristo, morrer para mim é lucro. Lucro. Tanto na dimensão da morte física, quanto na dimensão de mistério, na dimensão espiritual. Amar a Deus de toda a alma significa isso, nós darmos a vida para Deus. Minha vida não tem outro objetivo. Minha vida, aquela música, minha vida, ninguém toma, eu a dou livremente a ti. Como incenso, como Cristo na cruz. Se você é uma pessoa avivada, se você hoje toma posse desse avivamento, comece a se ver na cruz. Não se veja de outra forma. Se você não se vê na cruz, pregado por Cristo, meu irmão, você ainda não experimentou avivamento. Você não tem a mínima noção do que é um avivamento. Mas se você já experimentou o poder do avivamento, meu irmão, você não se vê de outra forma a não ser crucificado com Cristo na cruz. E na cruz, Cristo fala o quê? Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito, a minha vida, tudo que eu sou, tudo que eu tenho. É isso. Avivamento é isso. É se ver na cruz com Cristo e imitar a Cristo até o fim, até a última gota de sangue, até a última gota de suor, até a última lágrima. Quando você acha que já não tem mais sentido a sua vida, quando você acha que não tem mais jeito, é a hora que Deus determina e fala, tudo está consumado. E aí então eu falo, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, a minha vida, o meu nefesh. Isso é amar a Deus de toda a alma.
Isto é viver o martírio, isto é derramar o sangue. Amar a Deus de toda a alma é isso. É quando eu dou a minha vida pela evangelização, a minha vida pela salvação da minha família, a minha vida pela salvação daqueles que estão fora. Tantas famílias que necessitam, tantas famílias que precisam deste testemunho de vida, porque quando nós vivemos o avivamento e nos vemos com Cristo na cruz, nos tornamos Eucaristia, nos tornamos ação de graça, e essa ação de graça, ela vai aonde há as trevas, porque se eu não for essa ação de graças, eu não vou iluminar as trevas daqueles que estão sofrendo no pecado, daqueles que estão sofrendo e não experimentaram ainda esse avivamento. Porque meus irmãos, quando ainda avivamento era uma novidade na igreja, nós só tínhamos fontes protestantes. Nós não sabíamos de onde vinha o avivamento. Então a gente achava que era do poder da palavra, da pregação. A gente achava que era por meio de uma oração que vinha do Espírito Santo. Mas não, o avivamento vem do coração aberto de Cristo. E o coração aberto de Cristo para nós hoje é a Eucaristia. Glória a Deus. E quando nós vivenciamos esse avivamento, quando nós amamos a Deus de todo o coração, com toda a nossa alma, nós deixamos a nossa vida, deixamos de ser pão para se tornar o corpo de Cristo. Porque a igreja é isso, nós somos isso, o corpo místico de Cristo. Meus irmãos, só existe uma maneira de ser corpo místico de Cristo, por meio da oração. Porque senão eu só vou dar carne, senão eu não vou dar mistério, senão eu não vou levar a graça, a unção, senão eu não vou levar a vida de Cristo, se eu não perdi a minha vida, se eu não dei a minha vida a Ele. Então, para me tornar Eucaristia, eu preciso dessa união mística, para ser o corpo místico de Cristo. Minha vida eu já tenho, minha vida não me importa mais, minha vida passou. Minha vida passou. Devo sim cuidar da minha família? Devo. Mas é o que o Evangelho de hoje diz: não há nessa terra quem tenha deixado pai, mãe, irmãos, irmãs, esposa, casa, filhos, bens, que não recebam 100 vezes mais quando vierem ao reino. Aleluia. É viver de fé. Viver de fé é viver o avivamento. Porque avivamento é isso, é quando nós somos visitados por Deus. Avivamento é aquilo que São Paulo diz e muitas vezes passou despercebido por nós. Não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Se avivamento é a visitação de Deus, é a presença de Deus, então, meus irmãos, não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Isso é avivamento. É amar a Deus de toda a alma. Amar a Deus com todas as suas forças. Olha que interessante. Como a igreja é santa e deseja nos santificar para nos tornarmos o corpo místico de Cristo. O que nós vivemos na quaresma? A piedade quaresmal: jejum, oração e esmola. Jejum é o quê? É mortificar a carne, é amar a Deus com toda a sua alma. A oração é amar a Deus de todo o coração, e a esmola é amar a Deus com todas as suas forças, com todos os seus bens. No Evangelho de hoje, não há nesta terra quem tenha deixado tudo e não receba 100 vezes mais. Às vezes a gente acha que dar esmola ali é dar um dinheirinho, pagar um pastel para o irmão que passa na rua, dar um marmitex, não é isso? Não é assim? Não, é mais. É mais. É você ter coragem de deixar tudo pelo seu próximo. A gente tem uma concepção errada do que é esmola. Esmola é comunhão de bens.
Quando a gente casa na igreja, quando eu fui casar, lá no civil, a juíza falou, como que vocês vão regir por quê? Porque hoje em dia é normal, né? Eles já nem perguntam mais, se você não se manifesta, né? É comunhão parcial de bens, cada um leva o que construiu, não é isso? Mas com Deus não é assim. Deus não é assim. Ele não criou tudo do nada, e desse nada ele faz tudo. Desse nada, ele nos tira desse nada para nos levar à eternidade, nos dá tudo que ele tem. Deus nos dá tudo que ele é. Isso é um matrimônio. Quando eu fui me casar no cartório, a juíza perguntou, como que vai ser o regime de comunhão de vocês? É comunhão parcial de bens? Não tem comunhão de bens? Não, comunhão total de bens. Ela olhou assim, são cristãos católicos. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Então esmola não é você dar o que te sobra, não é você viver como um fariseu, um pagão. Isso é idolatria. E uma das portas ao qual o demônio entra no jardim selado de Deus, que é a sua casa, a sua família, o seu matrimônio, é a idolatria do dinheiro. Porque a gente não sabe viver a esmola, porque a gente não sabe viver a comunhão de bens. Pode ver, a maioria, quando você vai rezar, meus irmãos, eu acompanho muitos casais, muitos, e a maior queixa deles é a falta de união conjugal, que é uma comunhão de bens, é se entregar um ao outro, e a dificuldade financeira. Meus irmãos, são inúmeros casamentos destruídos pela falta de união conjugal e pela vida financeira. Porque é uma idolatria. Veja o que o demônio fez com Jesus no deserto. Levou ele lá no alto, olha, eu vou te dar tudo, se você se prostrares e me adorar. E muitas vezes nós estamos nos prostrando diante de Satanás, estamos nos prostrando diante do bezerro de ouro, porque não queremos fazer essa comunhão de bens, dar essa esmola, dar a nossa vida. Viver a comunhão de bens é dar Jesus à minha esposa, é eu poder dar Jesus aos meus filhos, é eu poder dar Jesus por quem passa por mim, meus irmãos. É dar o testemunho. Isso é comunhão de bens, isso é dar esmola. Papa Bento XVI dizia, diante de um século que nós vivemos marcado pelo marxismo, pela teologia da libertação, porque são dois cânceres na igreja, a teologia da libertação e o tradicionalismo. Glória a duas Deus. Coisas mortas, Aleluia. que apontam o dedo para nós, quando vocês vivem uma fé de sentimentalismo, uma fé de gritaria. Bendito seja Deus, já são mais de 20 anos gritando, sentindo um verdadeiro amor por meu Senhor, Aleluia. por aquele que deu a vida por mim. Então o Papa Bento XVI dizia, a maior prova de promoção humana é anunciar Jesus. Depois a gente vai para o assistencialismo, depois a gente vai para a caridade, mas o maior ato de caridade, de comunhão de bens, é dar aquilo que eu tenho. Aquilo que eu tenho. Meus irmãos, temor a Deus é isso, é adorar, é reverenciar, é o princípio de toda sabedoria. É o princípio de toda sabedoria. Para a gente finalizar, olha o que diz Adolf Tanqueray, no Manual de Teologia Mística e Ascética: o dom do temor aperfeiçoa juntamente as virtudes da esperança e da temperança. A virtude da esperança fazendo-nos temer desagradar a Deus e ser dele separado. A virtude da temperança desapegando-nos dos falsos prazeres que nos poderiam separar de Deus. Pode-se, pois, definir um dom que inclina a nossa vontade ao respeito filial de Deus e nos afasta do pecado. O dom do temor é o dom do avivamento, é o princípio da sabedoria, é o que me afasta do mundo, é o que me afasta dos prazeres e me inclina, me lança. E nesse ato de me inclinar, de reverenciar, de adorar,
o Espírito investe em nós. E então nós nos tornamos um com. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as suas forças. É isso. É viver. Avivamento não vem a não ser pela via da oração, da adoração, do me entregar, do adentrar o mistério, o coração aberto de Cristo. Adentrar o coração eucarístico, me perder nele. Amar a Deus de todo o coração, com toda a minha alma, porque minha vida já não é mais minha, pertence a Ele, pertence a Ele, pertence a Ele. Avivamento é estar na cruz e falar: Pai, em tuas mãos te entrego a minha vida, o meu espírito. E comungar dessa graça é fazer comunhão, porque meus irmãos, nós somos ricos, não das coisas desse mundo, mas da pobreza insondável de Cristo. A pobreza insondável de Cristo é se perder no Pai por amor. Santo Agostinho fala isso. A maior pobreza de Cristo é deixar o mundo para se perder nos braços do Pai. Isso é avivamento. É assim que eu quero a minha família. Amém? Amém.